Ju- João, João capítulo 9. Quem trouxe Bíblia aí, dá uma glória a Deus aí. João capítulo 9, a partir do versículo 1. Amém? Hoje eu vou pregar sobre o poder de enxergar. Diga, o poder de enxergar. Gente, é sexta-feira, vocês estão ainda, né? Vamos lá, gente, prega comigo, em nome de Jesus. Sextou, né? Galera fica doida para chegar sexta e chega sexta-feira aqui, vocês estão assim, ó. É porque a atmosfera de adoração foi muito poderosa, não foi? Então diga, o poder de enxergar. Amém. Então vamos lá? Versículo 1 diz assim: ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura. E ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Diga, voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu o homem. Por esse motivo indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. Amém? Só até aqui. Esses dias, cara, eu estava refletindo sobre o quanto que é importante a gente ter os nossos olhos abertos em todos os sentidos. O interessante, quando a gente começa a caminhar com Jesus, os nossos olhos começam a se abrir para algumas coisas que até então, muitas vezes, não tinham sentido. Eu acredito que todos que um dia decidiram caminhar com Jesus, já teve esse tipo de experiência. De tipo assim, cara, antigamente, eu fazia esse tipo de coisa e estava tudo bem. Hoje eu não consigo mais fazer esse tipo de coisa. Quantos já tiveram essa experiência aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. Sabe o que é isso? É os nossos olhos se abrindo. É o seu olho se abrindo para o propósito. É o seu olho se abrindo para você enxergar, não da forma que você está enxergando, mas da forma que Deus quer que você enxergue. E eu já quero profetizar sobre a tua vida. Quem tiver fé, levanta a mão e recebe isso daí. Você vai sair dessa noite aqui enxergando. Você vai sair daqui enxergando coisas que até então você ainda não consegue ver. Mas pelos olhos espirituais você vai começar a enxergar em nome de Jesus. E eu estava essa semana agradecendo a Deus por Deus ter aberto os meus olhos para algumas coisas, sabe? Algumas coisas que eu fazia que era terrível. E aí quando os nossos olhos são abertos, cara, não tem como. Você deixa de fazer. Mas você só vai deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus o dia que os teus olhos se abrirem. É por isso que o apóstolo Paulo, ele deixa de perseguir cristãos, ele deixa de prender cristãos, ele deixa de matar cristãos, sabe por quê? Porque os olhos dele se abriram. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque talvez tem áreas na tua vida que você ainda precisa que os seus olhos sejam abertos. Amém? Talvez você está tendo crise no teu relacionamento porque os teus olhos ainda não se abriram. Talvez você ainda não conseguiu estar no lugar onde Deus quer que você esteja porque os seus olhos ainda não se abriram.
Talvez você não se tornou ainda aquele homem, aquela mulher que Deus quer que você seja. Sabe por quê? Porque os teus olhos ainda não se abriram. Mas nessa noite, se você tiver com o seu coração aberto, cara, se você tiver fé para receber aquilo que o Espírito Santo quer nos entregar, você vai sair daqui com seus olhos abertos para a glória de Deus. Tem gente que Deus vai abrir os olhos aqui na área profissional. E você vai começar a enxergar coisas que até então você ainda não enxergou. Deus vai te dar estratégias. Não sei porquê, Deus fala isso ao meu coração. Deus vai dar estratégias para pessoas aqui que têm empresas, que têm negócios. Entendo o que eu estou falando, cara. Não está escrito isso daqui, mas eu sinto no meu espírito de poder falar isso para algumas pessoas aqui. Deus vai começar a te dar ideias criativas. Coisas inéditas, coisas que vão fazer a sua empresa, a sua vida prosperar. Quem tem fé recebe isso daí, em nome de Jesus. Voltando aqui para a história, cara, Jesus, ele está andando com os discípulos e se depara com um cego na beira do caminho. E os discípulos, eles fazem a seguinte pergunta. Os discípulos eram engraçados, né? Porque os discípulos são como eu e você. Muitas vezes a gente faz perguntas que Deus olha para a gente e fala assim, não é possível. É ou não é? Cara, quando eu olho para os discípulos, eu me vejo. Eu não sei você, mas os discípulos olham para Jesus e falam assim, Jesus, quem pecou? Ele ou alguém, algum familiar, os pais dele pecaram? Para que ele estivesse desse jeito. Sabe por quê? Porque eles tinham na mente, eles tinham um entendimento que a cegueira era por conta de uma maldição de pecados. Por isso que aquele homem nasceu cego. E aí eu já quero falar algo aqui, cara. Já viu que muitas vezes nós olhamos para a vida do outro e a gente já pensa que ele está vivendo isso por conta dos pecados? Sim ou não? A gente muitas vezes vê o nosso irmão passando por alguma situação, a gente já olha assim diferente. Ixi, tem alguma coisa errada com a vida desse daí. Ele deve estar em pecado. Mas vamos lá. Aí Jesus vira e fala assim, cara, ninguém pecou. Nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para que a glória de Deus seja manifesta. Meu Deus do céu. Fala para o seu irmão assim, ó, existem coisas na sua vida que Deus permite acontecer para que a glória dele se manifeste em você. Você entende isso? Amém? Tem coisas que Deus permite que aconteça na minha vida e na sua vida, para que a glória dele seja manifesta, cara. Então eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a situação que você está hoje enfrentando, mas eu quero dizer em nome de Jesus, se Deus está permitindo você passar por isso, é para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Recebe isso em nome de Jesus, cara. E aí Jesus começa a falar com eles, no versículo 4 e 5, ele fala assim, ó, eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Jesus falou isso, enquanto eu estiver aqui, eu sou a luz do mundo. É por isso que depois ele fala assim, você agora, nós somos a luz do mundo. Então, enquanto Deus nos permitir viver, cara, nós precisamos resplandecer a glória dele nesta terra. As pessoas precisam olhar para a tua vida e ver Jesus em você, nas suas atitudes, na sua rede social, aleluia. Porque hoje em dia, né, a rede social fala que o coração está cheio. Então, em nome de Jesus, entenda que Deus quer manifestar a glória dele em nossas vidas. E aí depois que Jesus fala assim, olha, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo, ele pega e cospe no chão. E aí ele faz um lodo com barro, e aí ele passa nos olhos do cego, e manda o cego ir até o tanque de Siloé. E aí o cego se lava e volta enxergando. Amém? Eu sinto, cara, que hoje é uma noite profética, sabe de quê? Que Deus está pegando lodo, passando nos nossos olhos, porque eu me incluo também, sabe? E daqui a pouco nós vamos nos lavar,
E a minha oração é para que quando você tomar o cálice, quando você comer do pão, seja o tanque de Siloé na sua vida. E aí quando você comer e beber do cálice, algo vai acontecer na sua vida, você vai começar a enxergar coisas que até então você ainda não enxergou. Amém? Eu sinto isso. E aí o cego volta enxergando. Só que o texto bíblico, ele nos traz algumas verdades, eu quero compartilhar isso com você. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você, e como Deus falou comigo, cara, essa semana, sobre essa questão de nós termos os olhos abertos. A primeira coisa que eu quero que entre no teu coração, é que para algumas pessoas é melhor ficar cego. Pastor, como assim? Como que para algumas pessoas vai ser melhor ficar cego? Sabe por quê? Porque com a visão, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus te der uma visão, e quantos querem a visão de Deus em nome de Jesus? Amém? Fica com medo não, levanta sua mão, cara. Deus quer te liberar, Deus quer liberar algo sobre a tua vida. Só que quando a visão de Deus vier sobre a minha e a sua vida, algumas coisas vão vir com ela. Sabe quais são as coisas? Diga, bênçãos. Bora, me ajuda a pregar em nome de Jesus. Fala, bênçãos, problemas e responsabilidades. Todas as vezes que Deus abre os nossos olhos, nós vamos experimentar disso, de bênçãos, problemas e responsabilidades. Nunca esqueça disso. Todas as vezes que Deus te levar para algum lugar, todas as vezes que Deus abrir os teus olhos, nós precisamos entender isso, que nós vamos desfrutar de bênçãos, mas nós vamos enfrentar problemas também, e vai ser gerada em nós uma responsabilidade. É por isso que na maioria das vezes Jesus fazia uma pergunta. Qual era a pergunta que Jesus fazia diante de uma pessoa que estava enferma? O que queres que eu? O que queres que eu? Fala, te faça. Agora, por quê? Por que Jesus faz esse tipo de pergunta? Sabe por quê? Porque logo depois do milagre, a pessoa precisava dar uma resposta. Você vai entender o que eu vou falar aqui. Lembra da sogra de Pedro, quando ela foi curada? A Bíblia diz que imediatamente ela começou a servir. Os olhos dela se abriram, ali ela não está mais enferma. Mas a partir daquele momento a Bíblia fala que, de repente, imediatamente ela começa a servir. Ela sai daquele lugar de enfermidade e começa a servir. Ou seja, tatue isso no teu coração. Uma cura traz em mim uma responsabilidade. Uma bênção traz um compromisso. E um milagre faz eu testemunhar. Amém? Eu vou repetir isso para você. Uma cura traz para mim uma responsabilidade. Sabe por quê? Porque você vai decidir dar a glória a Deus ou não. É por isso que o início da igreja, cara, é marcada por muitos milagres, por muitas maravilhas, porque isso gera algo no coração das pessoas. As pessoas começam a ver e falam assim, não, cara, eu também quero isso. Então a cura que um dia você vai viver, um milagre que você vai receber, vai gerar em você essa responsabilidade. A bênção que Deus te dá tem que gerar em você um compromisso. Porque muitas pessoas, cara, está na igreja, está sendo fiel e tal. Quando a bênção chega, a primeira coisa que ele esquece é do compromisso que ele tem com o Senhor. Eu já discipulei pessoas que oravam, Deus, abre as portas, Senhor, me dá um emprego, e não sei o que, papapá. Deus foi lá, abriu as portas. Depois que Deus abriu as portas, a pessoa saiu do ministério, saiu da igreja. E aí a desculpa dela agora é, não, agora eu não tenho tempo. Então que bênção é essa que te tira do propósito? Que Deus é esse que te dá algo para poder te tirar do propósito? É por isso que a Bíblia fala, eu coloco diante de você a bênção e maldição. Escolha. Porque muitas vezes, cara, a gente faz da bênção de Deus uma maldição. É por isso que para algumas pessoas é melhor ficar cego. Porque se os seus olhos se abrirem,
vai gerar em você essa responsabilidade. Vai gerar em você um compromisso. Por isso que Jesus, ele fazia esse tipo de pergunta: o que queres que eu te faça? E eu estava pensando, cara, como Jesus pergunta para um cego: o que queres que eu te faça? Parece loucura, né? O que queres que eu te faça? Para um cego. O que queres que eu te faça para um aleijado? Parece doideira, porque é muito óbvio, sim ou não? Claro que é. Mas é porque Jesus sabia que a partir do momento que os olhos do cego se abrissem, iria gerar nele uma responsabilidade. Sabe por quê? Porque lembra do cego Bartimeu? Não esse cego aqui. O cego Bartimeu que estava à beira do caminho e ele gritava: filho de Davi, tenha compaixão de mim. A Bíblia fala que aquele cego, ele tinha sobre ele uma capa. Depois olha o texto bíblico. Tinha sobre ele uma capa, sabe por quê? Porque no tempo bíblico existia uma lei romana que dizia que todos os mendigos, todas as pessoas que estavam na beira do caminho, precisavam usar uma capa como se fosse autorizado pelo Estado a pedir esmolas. Quem já foi ali no setor comercial sul e um flanelinha pediu para olhar seu carro? Ele estava de colete, não estava? Porque ali em Brasília, agora ali no plano, todos os flanelinhas, eles são organizados pelo Estado. Então existe uma secretaria que dá autorização àqueles flanelinhas para poder olhar os carros. E os cegos, eles tinham isso, eles tinham uma autorização. Então sabe o que Jesus estava falando para aquele cego? O que queres que eu te faça? Ele estava falando assim: porque a partir do momento que eu abrir os teus olhos, você vai ter que ter responsabilidade, você não vai poder mendigar mais, você vai ter que começar a trabalhar. E aí Jesus está falando conosco aqui nessa noite: o que queres que eu te faça? Aquele que decidir falar assim: Senhor, eu quero enxergar. Eu não tenho dúvidas, cara, que Deus pode hoje abrir os teus olhos para algo que ainda você não consegue ver. Amém? Eu quero destacar algo aqui. Este homem, ele era excluído da sociedade. Ele era enxergado como uma pessoa maldita, ele não poderia frequentar os ambientes. Ele era julgado o tempo todo por conta da sua condição. E aí quando eu estava escrevendo esse sermão, o Espírito Santo falou ao meu coração algo. Falou assim: Bruno, quantas pessoas julgam as pessoas que estão à beira do caminho? Quantas pessoas olham para o irmão do lado e começam a apontar? E aí eu escrevi uma frase aqui, cara. Porque estar cego, presta atenção. Estar cego não é apenas não ver, mas é também não ser visto. Entende isso? É também não ser visto. Porque nós somos especialistas, cara, em excluir. Nós somos especialistas em deixar as pessoas de lado. Mas eu quero dizer que Jesus é especialista em incluir. E o melhor, Jesus é especialista em gerar intimidade. E nesse tempo onde Jesus quer gerar em nós esse nível de intimidade muito maior, eu quero ministrar para vocês algumas coisas diante desse texto bíblico. Primeira coisa, cara, que no versículo 1, a Bíblia diz que Jesus está passando e ele enxerga. E eu quero dizer que Jesus está te vendo. Parece ser algo óbvio, né, Flávia? Parece ser até uma frase clichê. Não. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que Jesus está nos vendo, cara. E quando Jesus nos enxerga, é para algo. Diga: quando Jesus me enxerga, é para algo. E aí, será que Jesus pode te enxergar hoje? Será que Ele pode tocar nos teus olhos hoje? Será que Ele pode passar e falar assim: olha, eu vou tocar nos olhos do Luciano, porque eu sei que ele está preparado para começar a enxergar áreas na vida dele que ele ainda não consegue enxergar? Ah, querida, em nome de Jesus, eu quero que Jesus toque nos meus olhos. Amém? Eu quero que Jesus toque de uma forma que eu consiga enxergar tudo aquilo que eu ainda não consigo ver com os meus olhos naturais. Segunda coisa, nesse processo onde você vai começar a enxergar, posso te falar uma coisa?
Vocês entenderam que para algumas pessoas é melhor não enxergar? Porque a partir do momento que você começar a enxergar, filho, já era. Eu falo para todo mundo, desde o dia que você entregou sua vida para Jesus, perdeu o playboy. Porque já era. Os nossos olhos se abriram, e aí já não dá mais. Eu vi semana passada o Gustavo testemunhando aqui, que fez um propósito com Deus. Quantas mensagens esse menino recebeu, da galera, sabe, no festival. E aí de alguma forma o Espírito Santo foi lá e tocou. E aí, filho, é porque os olhos já estão abertos. Aí tem lugares que não dá mais. Tem lugares que já não pertencem mais. E deixa eu te falar uma coisa, isso não é religiosidade. Isso é sensibilidade de espírito. Posso te falar uma coisa? Porque tem lugar, filho, que o Espírito Santo não está. Você pode até me julgar por isso. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo não habita naquele ambiente. Ele até nos permite viver, estar, mas não é o lugar que Ele quer que você esteja. E aí nesse processo onde você vai começar a enxergar, pessoas sempre irão te julgar. Esteja preparados para isso. Amém? Perceba que o homem é cego. E os discípulos, cara, eles não se importam em ajudá-lo. Você vê que não vê nenhum discípulo e fala assim, Senhor, poxa, vamos ajudar esse cego. Não, pelo contrário, os discípulos apontam e falam assim, Senhor, quem pecou? Eles não se importaram de dar um copo com água, não se importaram se ele estava com fome, com sede. Os discípulos se importaram mais de ver ele daquele jeito e tentar imaginar o porquê ele estava naquela condição. Eles estavam preocupados em saber quem tinha pecado. E aí eu posso dizer uma coisa, as pessoas sempre vão querer achar um motivo para tentar julgar o porquê você passa o que você passa. Mas eu posso te falar uma coisa? Nós nem sempre vamos saber o porquê as coisas acontecem. Amém? Então para de julgar. Para de olhar e tentar deduzir. O nosso papel não é esse. O nosso papel é estender a mão. O nosso papel é olhar com misericórdia. O nosso papel não é fazer como os discípulos fizeram. Quem pecou? Tentar imaginar, tentar supor o porquê aquela pessoa está passando por aquilo. Porque Deus não explica tudo para nós. Amém? Já pensou? Se Deus explicasse tudo, você ia desistir no meio do caminho. Já pensou se Deus virasse para José com 17 anos e falasse assim, José, deixa eu te falar. Você vai ser governador do Egito. Mas para isso, os seus irmãos vão te vender como escravo. Para isso você vai passar por perseguição, você vai ser preso, você vai ficar na cadeia. José tinha, falar, Deus, quero essa promessa para mim não. Tá doido, é? É por isso que muitas vezes, cara, ou na maioria das vezes, Deus não vai te falar o processo. Apenas viva, apenas obedeça. Porque eu sei que quando você chegar lá, você vai chegar pronto. Amém? Porque se a gente quiser entender o processo que Deus tem para a nossa vida, a gente vai burlar alguma coisa. E aí a gente pode até chegar, mas quando a gente chegar lá, a gente não vai estar pronto. José teve que passar por toda aquela situação para poder aprender sobre misericórdia. Para poder, no momento que ele poderia fazer o que ele quisesse com os irmãos, ele falasse assim, não, eu não vou dar para eles o que eles fizeram comigo. E aí José vai lá e abraça os irmãos. José ajuda os irmãos. Vocês estão entendendo? Amém? Deuteronômio 29 diz assim, ó, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Amém? Então as coisas encobertas pertencem a Deus, cara.
A gente não vai saber de tudo. Aí você fala, cara, é verdade. Mas como então lidar com essa situação? Então, a partir do momento que os meus olhos se abrem para algumas áreas, entenda que você vai ser julgado. Você vai passar por situação. Nós sempre estamos sendo julgados, mas nós também muitas vezes estamos na posição de julgador. Mas Jesus está aqui nessa noite e vai tocar os nossos olhos em nome de Jesus. Outra coisa, nem tudo na sua vida que acontece de ruim é fruto de pecado. Amém? Quis até dar uma pausa aqui. Porque tem pessoas carregando um fardo nas costas, achando que você está passando pelo que você está passando porque você está em pecado. E o Espírito Santo me trouxe aqui para poder dizer que nem tudo que você passa é fruto de pecado. O apóstolo Paulo passou por várias situações ruins, que não era fruto de pecado, mas sabe o que era? Era o Senhor provando o coração do apóstolo. Existem coisas que é fruto de pecado, sim, claro. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, diga morte. Mas nem tudo é pecado, amém? E aí eu quero ser homem de Deus na tua vida. Saiba suportar o processo de Deus na sua jornada. Amém? Saiba suportar, cara. Entenda que se você está passando pelo que você está passando, é Deus permitindo para poder te forjar, para você se tornar um homem muito melhor, você se tornar uma mulher muito mais forte. Até porque a Bíblia diz que Deus ele não entrega um fardo que a gente não consiga suportar. Então tem coisas que eu vivo, que eu passo, que talvez você não vai suportar. E coisas que você passa, que eu também não vou suportar. Por quê? Porque para cada um de nós, Deus tem um processo. Para cada um de nós, Deus tem um processo para poder abrir os nossos olhos. Vejam que 3 cegos que a Bíblia fala, Jesus usou processos diferentes na vida deles. Lembra do cego, Bartimeu, que estava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que Jesus fez? Foi lá e disse o que para ele? Tocou e fala assim, volta a enxergar. Ele voltou a enxergar. Esse cego aqui, que é cego de nascença, Jesus nem fez a pergunta para ele. O que queres que eu te faça? Depois analise o texto bíblico. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o nosso coração. Amém? E esse cego aqui, Jesus faz um lodo, cospe no chão, faz um lodo, passa no olho dele e manda ele se lavar. Aquele outro cego, que a Bíblia diz que Jesus toca nos olhos dele, aí ele começa a enxergar, só que ele olha para as pessoas e eles vê as pessoas como o quê? Como árvores. Aí Jesus toca nos olhos dele de novo. Aí ele volta a enxergar. 3 cegos. 3 processos diferentes. É por isso que na minha vida, Deus toca nos meus olhos diferente da tua. Está aqui? A cegueira, ela me faz valorizar a visão. Amém? Graças a Deus, cara, na nossa igreja a gente não tem, né? Graças a Deus não, seria bênção se a gente tivesse também. Mas a gente não tem nenhum cego. Nenhuma pessoa que tenha um problema com, né, de enxergar. Mas cara, você já conversou com uma pessoa cega? Você já percebeu o quanto que algumas coisas na vida de um cego são potencializados? Por exemplo, o olfato, o cheiro, o tato. São potencializados, por quê? Porque ele não consegue ver, mas ele consegue sentir. E aí é muito interessante, porque
algumas deficiências, Deus faz com que outras coisas na nossa vida sejam potencializadas. Eu lembro que na Busca Fé teve um menino que ele era surdo. Aí você me pergunta, como é que ele conseguia dançar? Aí eu te respondo, não sei. Mas ele conseguia dançar. Ele conseguia sentir a vibração, cara, das pessoas. E ele não errava a coreografia, cara, era impressionante. Impressionante. Então, quando eu começo a enxergar, eu começo a valorizar a visão que Deus me entrega. É por isso que tem coisas na sua vida que, quando seus olhos se abriram, a partir daquele momento você valorizou aquilo. Você falou assim, cara, não tem mais sentido eu fazer isso, não tem mais sentido eu agir dessa forma. Por quê? Porque quando eu começo a enxergar, eu tenho que valorizar essa visão. O problema é que o Senhor está tocando nos olhos de pessoas e pessoas não estão valorizando a visão que Deus está dando. É por isso que a gente vê, Vinícius, uma geração inconstante. Porque o Senhor está tocando nos olhos, o Senhor está abrindo os olhos, mas eles não estão valorizando a visão que Deus tem dado. Eu vejo o Senhor tocando nos olhos de homens aqui, que estão entendendo o que é ser sacerdote do seu lar. Eu tenho visto, cara. Eu tenho conversado com várias pessoas. Vários homens, a gente tem um discipulado aqui, toda quarta-feira. E alguns falam assim, mano, algumas coisas estão acontecendo na minha casa. Assim, assado. Aí eu falo, você apenas está começando a enxergar. Você apenas está começando a enxergar quem é você. Quem é o homem que Deus fez para ser o líder da sua casa, para ser o sacerdote da sua casa. Para ter a responsabilidade. Lembra lá do início? Quando Deus abre os nossos olhos, o que é gerado? Bênçãos, problemas e responsabilidades. A partir do momento que Jesus toca nos seus olhos, querido, já era. E para a gente caminhar aqui para o fim. Eu queria ler o versículo, coloca para mim por favor, o versículo 24, do versículo 24 ao 34. Presta atenção nesse texto, olha só. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram, dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Ao que ele retorquiu, se ele é um pecador ou não, eu não sei, todavia uma verdade eu sei, eu era cego, agora vejo. Sabe o que é isso aqui? Os fariseus chamaram esse cego e começaram a questionar. Começaram a questionar o que Jesus tinha feito. Aí o cego fala assim, cara, eu não sei quem ele é, mas uma coisa eu sei. Eu estava cego, agora eu vejo. E novamente lhe indagaram, o que ele te fez? Como abriu os teus olhos? O homem lhe respondeu, eu já o disse, mas vós não credes, porque desejais ouvir tudo uma vez mais. Por que desejais ouvir tudo uma vez mais? Acaso também quereis tornar-vos discípulo dele? Olha o que o cego fala para os fariseus. Vocês querem tornar discípulo dele? Vocês estão preocupados, vocês estão perguntando toda hora. Por isso o insultaram e disseram, tu sim és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Oh Jesus! Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, nem sabemos de onde vem. Olha o que os fariseus estavam falando de Jesus. O homem questionou, ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu-me os olhos? É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus, e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Olha só que texto incrível. Olha o que esse cego fala para os fariseus. Ele fala assim, tá, beleza.
Deus não ouve os pecadores, mas Ele ouve o quê? Um adorador. É por isso que você precisa entender o poder da adoração, cara. Porque quando você entende quem você é como um adorador, posso te falar uma coisa que talvez vai te escandalizar? Até o teu pecado faz o Senhor se aproximar de você. Amém? Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele não rejeita um coração quebrantado. É por isso que você precisa entender o poder da adoração. E aí Ele fala, ó, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse Ele atende. Quer que Deus te atenda? Seja um adorador em espírito e em verdade. Amém? Porque muitas vezes, cara, a gente se sente indigno. É ou não é? A gente comete um monte de besteira. A gente faz um monte de coisa errada. Aí a gente se sente indigno de se achegar até Deus. E aí Deus está falando para a gente aqui, entenda o poder de ser um adorador. Porque quando você adora ao Senhor, cara, o Senhor te atende. E Ele conhece o teu coração. É por isso que você precisa ser sincero diante de Deus. É por isso que você precisa ser verdadeiro diante do Senhor. Porque diante de um adorador, cara, o Senhor não rejeita. Versículo 32. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. E o versículo 34. Então concluíram: tu que nasceste repleto de pecados, pretende nos ensinar? E os excluíram. Sabe o que eu penso nesses dias? É que Deus está levantando, cara, pessoas que antigamente eram cegas. Cegas para a religião. Cegas igual a esses fariseus. Que vira para aquele cego e fala assim: se você quer ser discípulo dele, você seja. Nós somos discípulos de Moisés. Ou seja, os caras estavam mais preocupados com a lei do que viver da forma que Jesus queria que eles vivessem. É por isso que nesse tempo, cara, Deus está levantando uma galera que para os religiosos, eles falam assim: não é possível que Deus está agindo no meio desse povo. E eu falo, cara, nós éramos cegos, mas hoje a gente enxerga. Amém? Graças a Deus, irmão. Um dia Jesus tocou nos meus olhos e eu comecei a enxergar. Eu comecei a ver um Deus que não é um Deus que aponta. É um Deus que quer que todos venham. Pastor, como? Da forma que estão. Porque Deus conhece o coração. A religião quer ver o seu estereotipo. A religião quer te falar como você deve fazer, como você deve se vestir, como você deve se comportar. Mas Jesus, Ele sonda o nosso coração. É por isso que para algumas pessoas, o que nós estamos vivendo aqui na Real Amor é um escândalo. O problema é a gente sentir a presença do Espírito Santo aqui, como a gente sente todas as vezes que a gente se reúne. O mais importante é a gente ver pecadores entrando nesse lugar e se arrependendo dos seus pecados. E as pessoas sendo humanas. Porque o nosso papel nesse tempo, nesta geração, é sermos humanos. Amém? O nosso papel é olhar e falar para as pessoas assim: irmão, você tem lugar. A gente acabou de cantar uma canção, tem lugar na mesa. Pode se achegar. Quantos a religiosidade, a religião expulsaram da mesa? Falaram assim: você não pode, você não é digno. Quantos falaram assim: quem pecou? E aí Jesus está falando assim: ninguém pecou.
O que ele passou e o que está passando é para que a glória de Deus se manifeste. É por isso que tenho amigos aqui na igreja, cara, que hoje olham para mim e me vê como um amigo, como um pastor, mas eles já andaram comigo antes. E eles veem o quanto que Jesus fez na minha vida, o quanto que Jesus tocou nos meus olhos. Nós temos a Vanessa aqui. A Vanessa me conhece desde criança, cara. A gente morava na mesma rua. Nós fomos amigos como criança, fomos adolescentes, amigos. Hoje eu pastoreio a Vanessa, cara. Mas por quê? Porque um dia o Senhor tocou nos meus olhos. Eu tenho pessoas aqui que me conheceram como um cara muito, sei lá, eu era estranho, né, mano? Eu agia de uma forma estranha. Mas porque eu fui ensinado a ser esse cara, a ser esse tipo de líder. Mas graças a Deus, um dia Deus tocou nos meus olhos. E eu comecei a enxergar. Um dia no meu quarto, Jesus falou assim: começa a pedir perdão para todos aqueles que você feriu. E eu comecei. Me perdoa por isso, por isso, por isso. Me perdoa porque um dia eu agi assim, assim, assado na sua vida. Esses dois aqui, ó, né? Teve um dia que eu falei: Júnior, me perdoa, cara. Eu não podia ter agido naquele dia dessa forma com você. E hoje a gente caminha juntos. Mas por quê? Porque um dia Deus tocou nos meus olhos. E a minha oração é para que Deus toque nos teus olhos. Porque tem áreas na sua vida que você ainda precisa começar a enxergar. Para que você comece a viver 100% do propósito que Deus tem na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Gente, faz sentido isso que eu estou falando? Amém? Faz sentido a gente começar a enxergar? Sim ou não? Eu só trouxe esse exemplo do cego porque eu não sei qual é a sua cegueira. Mas quanto de nós ainda estamos cegos, cara? Para algumas coisas. Como eu era cego dentro da minha casa, com a Andréia. E aí ver na nossa última reunião aqui de voluntários, a Andréia falar aqui para todo mundo, falar assim: olha, o pastor de vocês é o mesmo aqui e o mesmo dentro da minha casa. Vocês não têm noção o quanto que para mim isso foi extraordinário ouvir. Porque eu não quero ser um Davi, que foi extraordinário em muitas coisas, mas falhou com a sua casa, falhou como sacerdote, falhou como marido, filho assassinou outro filho. Entende? Que família destruída. Não quero. Eu falo para Deus: o que adianta, Deus, eu ser uma bênção na igreja e ser um demônio dentro de casa? Tem homens e mulheres que precisam começar a enxergar. Amém?